dia. Tá calor? Bom dia, família. Bom dia! Vamos hoje prosseguir com o nosso tema do Egito, né? Já vimos alguns deuses. E já vamos terminar, porque ele também é muito rápido, né? Temos muitas coisas para conhecer sobre o Egito. Eu até coloquei algumas coisinhas a mais, né? Mas nós vamos conseguir. Tem fotos hoje para mostrar lá do museu, né? Eu escutei um bom dia muito fraco da sala. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, Isso. bom O dia. pessoal da sala está com o microfone desligado. Vamos voltar ao mundo antigo. Está desligado o microfone da sala. Aê! Bom dia! Então, vamos continuar com a nossa aula, né? Vamos continuar com a nossa aula de Egito. Ontem nós chegamos a falar do processo da mumificação, não é verdade? Começamos a falar da mumificação e por que eles... Que é mumificação mesmo? Que foi, Maria Helena? Pode tentar me lembrar o que é mumificação mesmo? Vamos lá falar assim. Vamos relembrar. Então, vamos ver aqui. Bom dia, Beth. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo. Vamos indo bem, graças a Deus, caminhando para bem. Bom dia, Gilbert. Bom dia, minha amiga. Vamos embora. Bom, então eu vou começar para a gente relembrar um pouquinho o que a gente trabalhou ontem. Peraí, achei. Página 283. Ok? Página 283. Vamos lá, pessoal da sala. Da sala de aula. Eu estou na página 283. Eu também. Isso. Então, ontem nós começamos a falar, né? Nós já vimos a importância do rio. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Nós vimos a importância do rio na região. Nós vimos que é uma área que tem desertos e graças ao rio que os povos começaram a chegar nessa região, como também foi na Mesopotâmia, certo? Também aquele negócio do Rio Nilo, de que eles botavam o negócio já direto a plantação ali para umedecer a terra, para não secar. Isso. Peraí. Você tem que mostrar a imagem ali de uma amigo colhendo a água, fazendo tipo um canal para os outros lugares. Então, nós vamos continuar aí, né? Ontem Qual é nós... a página? 283. Do livro. Deixa eu colocar aqui hoje. Data de hoje. Sim. Eu vou te dar só uma dica. Bota no cenário do fundo aí onde você está, uma imagem do deserto do Egito. Aí vai ficar, a experiência vai ficar mais legal ainda. Fazer o quê? Tem uma opção aí na câmera que você pode botar um negócio no fundo. Pra você que você está no Egito. Sim, depois, eu vou ver isso depois, tá? Até depois eu falo com você e você me ensina a colocar, tá bom? Eu já vi que tem, só não testei. Mas daqui a pouco a gente vê isso. Vamos só dar o início da aula. Hoje a gente tem 2 aulas, né? Temos 2 aulas hoje aí para a gente conhecer mais detalhes sobre o Egito. Então, vamos lá, vamos continuar. Nós estávamos falando ontem, né,
de que eles acreditavam na vida após a morte, né? As pirâmides eram túmulos para guardar os corpos dos faraós. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, né? Vários. E as formas dos deuses poderiam se apresentar de 3 formas: antropomórfica, ser humano; zoomórfica, só animal, né? Só um animal. Por exemplo, o gato era... O avião, essas coisas, um bicho, um lobo, sei lá. Como? É tipo zoomórfica, só aparece Isso. ali só de um gavião. Aparece só. Mas aqui zoomórfica é quando o Deus é representado apenas por um animal. Por exemplo, um gato animal é um Deus para eles, tá? Bastet é uma deusa que é o gato, Tia, tá? licença, é que meu livro fechou. Eu perdi essa passagem. Tá na página 283, escrevi no chat. E no Egito, as pessoas gostavam muito dos gatos, achavam que eram deuses. Eu vou passar, mumificavam até os gatos. Você sabe que tem mumificação dos gatos ainda por cima? Sim, faziam. Poxa, Eles faziam Tia, era porque um dos deuses deles era parecido com um gato. Sim, então, mas o próprio gato em si era a representação real do Deus. Só que aí eles representavam também com um pouco de Tia, forma humana. Oi, João. é basto? É mais ou menos assim, é porque se escreve de uma outra maneira. Entendi. Tá? Então, gente, e a mistura dos dois aqui, ó, antropo, ser humano, zo, animal, forma animal e humana. Então, são esses dois aqui que eu coloquei de exemplo. Tem a forma humana com a cabeça do animal, né? E eles acreditavam... De humano. Eles acreditavam que após a morte, todos seriam julgados no tribunal de Osíris. Então, aqui tem alguns deuses... Coração pesado em uma balança. Eu vou falar já disso aí. Aqui, ó, vou aumentar para vocês poderem ter a ideia melhor, para poder enxergar. Senão o pessoal da sala não consegue visualizar melhor. Deixa eu ver. Nossa, quantos deuses? Muito assim. Pessoal da sala, tá conseguindo ver os nomezinhos aí dos deuses? Levanta a mãozinha assim para mim, ó, e diz assim, tá, ok. Sim. Tá dando para ver? Sim. Tá. É porque em casa vocês estão vendo mais próximo, e às vezes lá fica um pouco mais longe. Então, aqui, gente, olha, não se preocupe que eu não vou pedir ninguém para guardar o nome desses deuses todos e de que eles eram, tá? Mas só para apresentar a vocês que cada lugarzinho do Egito tinha um deus que era daquela região. Então, eles tinham muitos deuses no total. Aqui ainda tem alguns. É isso que eu ia falar, tia. Chega mais pra cá, pra eu ver o resto. Eu vou mostrar. Ô, tia, esse lá no final, esse que é o deus parecido com os gatos, Anubis. Não, ele é parecido com um cachorro. É um cachorro. Olha só, o que a gente vai observar aqui? Osíris, ó, que nós vamos falar um pouquinho mais dele. Osíris, né? Inclusive ele é verde, porque quando ele surgiu, ele foi ajudar a região a ser uma boa região para plantar, para fornecer alimentos. Então, tem essa característica dele. Ele é o Deus da vida e depois ele se tornou o Deus da vida após a morte também. Primeiro, ele vai fazer todo um preparo na região.
que é isso que ele tá segurando? Ele está segurando aqui como se fosse um cajado, né, menor, né? E isso aqui como se fosse, vamos dizer, parece um chicote, não sei exatamente o nome. Tem essa, parece um pouco. Nunca me detive de curiosidade de saber, né? Porque tem, eu acho assim, claro que é interessante a gente saber, mas eu acho que tem outras coisas também para a gente conhecer. Então, Ísis, a deusa da maternidade e da fertilidade. Aí tem Horus, Tut, Ra, Set, Amun, Pita, Ator, Sekhmet, que é a deusa com a cabeça de leão. E temos aí Anubis, protetor dos mortos e do embalsamamento. Vamos falar disso. Met, deusa da verdade e da justiça, né? Tio, aquele Horus ali, ele tá usando a coroa de Alto e Baixo Egito. Isso, deixa eu ver aqui alguém querendo entrar. Isso. Horus, ele tem essa representação, exatamente, da coroa já dos dois reinos unificados, né? Então, vocês vejam que praticamente quase todos seguram essa chavinha, que, na verdade, tem o nome de Shabbat, né? Essa chavinha aí, que mostra que eles têm o poder, né? Então, a gente está aí conhecendo alguns deuses, certo? Aí nós vimos aqui um dos mais, vamos dizer assim, os mais comentados. Se a gente for pesquisar, você ainda encontra muito mais. É porque esses são os mais citados, tá? Então, apresentei a vocês aí os mais citados dentro do conteúdo do Egito. É que primeiro tá com só uma coroa, o outro tá só com o do Alto e Baixo Egito, que eu falei. Isso. Aqui, gente, nós temos uma imagem, claro que isso é uma pintura, né? Da época, feita na época, e ela representa, se eles acreditavam na vida após a morte, né? E acreditavam que após a morte todos seriam julgados por Osíris, ele é que vai estar lá, é como se fosse um tribunal, onde as pessoas são julgadas. Então, eu coloquei aqui um pouquinho, bem sintetizado, só para vocês terem a ideia. Como eu disse, gente, são histórias bastante interessantes, mas que o nosso livro, ele não se deteve dessas particularidades. Mas eu acho legal passar para o aluno ter essa noção, ter um pouquinho mais de conhecimento, porque aí, quando de repente você assistir um filme e alguma coisa referente a isso, você vai lembrar dessas histórias que fazem parte da história do Egito Antigo. Ok? Isso se escreveu aí é papiro. Isso. Então, nós temos aqui, ó, a gente tem o cenário de como Osíris sentado aqui. O alto Egito, a coroa. Nesse alto. Distância das pessoas. E uma balança ali. Ali no meio, uma balança. Bom, desculpa, é que eu fui olhar um negocinho aqui. Então, aí tem o defunto, seria esse, né? Que estaria chegando, aí ele tem até a mesma representação aqui, que aqui nesse momento ele está chegando, com o Anubis. O Anubis, vamos voltar lá, ó, Anubis, protetor dos mortos. Então, ele é que acompanha a alma, né, do morto até o tribunal de Osíris. Vejam bem aqui que tem uma balança. Tem um outro deus aqui que eu vou mostrar a vocês. Ele tem a cabeça de jacaré. Ele é todo misturado.
Vocês vão ver para que ele está aqui. Calma que eu vou dizer. Aqui essa balança para pesar o coração, para ver se Isso. o coração é bom. Então, nós vamos ver que ele vai chegar com a alma do morto, né? E vai levar até Osíris. Aqui ele já está mais à frente aqui, lógico, com outros deuses. E aí, o que ele vai fazer? O coração, né? Segundo a história da lenda aí, do mito, vamos dizer assim, deles, o coração seria colocado de um lado da balança e do outro lado colocado uma pena, uma pluma, né? Uma pena grande do outro lado. E, lógico, que um coração sempre será mais pesado do que uma pena. Até um coraçãozinho de galinha, que é pequenininho. Então, nunca ninguém voltava para o corpo. Ninguém nunca ressuscitava. Porque não existia isso. Né? Nós vamos falar aí do processo de embalsamamento, como é fazer eles ficarem mumificados, né? Aqui, só para contar para vocês. Esse Deus aí de jacaré. Vou falar dele, eu achei até especial ele ali no slide. O defunto, Runifer, é conduzido, era o nome da pessoa, né? É conduzido por Anubis, deus do embalsamamento, mumificação, protetor dos mortos, da mumificação, desculpa, ficou errado aqui. Protetor dos mortos e dos espaços funerários. A balança da deusa Mit, né? A balança era dessa deusa. Deusa da ordem cósmica, equilíbrio universal, da justiça e da verdade. Então, era assim que era representado. E aí, aqui perante Osíris, né, ele iria relatar o que, né, que ele fez na sua vida. Aí, se o que ele fizesse, né, aí, gente, é a história deles. Eu acho que é uma justificativa. Se ele falasse o que ele fez, né, fosse em maior quantidade ruim, ele não voltaria para o seu corpo. Aí teve um colega ontem que falou assim, mas então todos fizeram coisas ruins, porque ninguém voltou, né? Como é que um corpo, né, um corpo de uma pessoa que morreu, o coração parou de bater, foi retirado vários órgãos de dentro dele, como que ele iria voltar à vida? Não tinha como. Né? Não é uma maquininha que a gente liga e desliga quando quer. Que é um negócio sobrenatural. Isso. Então, mas eles acreditavam nessa história. Mas, na verdade, era uma justificativa, porque uma pessoa que morreu, foi toda enfaixada e tal, ela não ia voltar à vida, nunca. Né? Então, a gente já vai falar da mumificação. Então, essa é a história do tribunal de Osíris. Vamos lá. Sim. O que acontece? Mumificação, uma pessoa ainda viva. O que acontece? Não tem como. Como que você vai mumificar uma pessoa viva? Tem todo um trabalho, porque a mumificação, gente, olha só, a mumificação é para preservar o corpo. Por exemplo, nós, quando morremos, colocado lá dentro do caixão, colocado lá no cemitério. Tudo bem. Daí, uns 2, 3 anos, praticamente já não tem mais nada, só tem mais os ossos. Ossos, cabelo, dente, só isso. Então, por quê? Toda a parte muscular, de nervo, a parte de carne que a gente tem, ela vai se apodrecer. Então, vai ficar somente os ossos. No processo da mumificação, ele vai secar a água do corpo para fazer o processo da mumificação. Eu já vou falar disso aí. Já vou falar desse processo aí para vocês conhecerem um pouquinho, tá? É que eu vim primeiro falar sobre
a parte espiritual, como era feito, né, esse julgamento no tribunal de Osíris. Aí, continuando aqui essa história do tribunal, a gente tem isso aqui, ó. O coração do defunto era colocado num dos pratos da balança, e ele tinha que proclamar, quer dizer, falar a sua inocência e declarar que tinha conseguido o caminho da virtude durante a sua passagem pela terra. Ele teria que falar que ele tinha feito várias coisas boas, né? No outro prato da balança era colocada uma pena de avestruz da deusa Mite. Caso as declarações do defunto fossem verdadeiras, o coração do defunto não pesaria mais que a pena, símbolo da verdade, e seria considerado puro. Claro que nenhum aconteceu isso, né, gente? Porque um coração... Porque o coração é pesado normal mesmo, né? O coração é muito mais pesado do que qualquer outra coisa, do que qualquer uma pena, né? Porque é normal. Isso. Uma coisa normal. Anubis, aquele deus que acompanha a alma, né, do morto, Anubis assistia, né, presidia a cerimônia da pesagem do coração, verificando o bom funcionamento da balança. Se a pesagem não fosse favorável ao defunto, o seu coração seria devorado por Amute, que tinha a cabeça de um crocodilo, corpo de leão e de hipopótamo. Eca. Então, quer dizer, se ele não fosse, se o coração dele fosse mais pesado que a pena, então o coração dele seria devorado por Amute. Olha a Amute aí, gente. Cabeça de crocodilo, né? Olha lá, corpo de leão, a parte, e a metade ainda de hipopótamo. Esse era um dos deuses representado. Tem certeza que eu sou um deus ou uma criatura? Para eles era a representação desse deus Mute. Pra mim era uma criatura. É uma criatura. Alguém da sala quer falar alguma coisa? uma pensão. Só tem uma máscara de algum animal. Peraí, gente. Corpo humano. Um minutinho. Peraí. O pessoal de casa, só um minutinho que tem alguém da sala de aula que quer falar. Fala. É bem engraçado ele. Aqui, sabe? Porque as pernas dele parecem pequenas. Ah, sim, ele é composto de 3 partes de animal, né? Mas alguém da sala de aula quer falar alguma coisa? Tem alguém lá? Vem. Acho que é um deus, sim, porque... Peraí, Maria. Maria Helena, espera só um pouquinho, deixa o colega lá da sala de aula fazer o questionamento dele. Fala. Eu queria saber o porquê a parte de hipopótamo é muito pequena. Então, é porque juntou aí no desenho a representação dele, quer dizer, é pequena que nós estamos vendo, mas realmente é pequena em relação ao leão, né? O leão é um animal grande, mas tem as pernas mais finas, ó. Aqui, a metade do corpo seria do hipopótamo, mas está todo o corpo de um tamanho só. Era a representação que eles faziam. Quer ver uma coisa? Quem está falando? É Marcos? Sim. Marcos, continua aí para vocês. O pessoal todo o pessoal também. Olha só isso aqui. Peraí, tia, eu tenho outra pergunta. Oi. Essa não tem muito a ver, mas eu queria saber se ele tá com cabelo ou alguma coisa que ele colocou na cabeça. Ele tem a cara de jacaré e a juba do leão. Ele não é parte do leão? Sim. Então, ó, cabeça de crocodilo, corpo de leão e de hipopótamo. Olha lá. Então, ele tem também essa característica da cabeleira do leão na cabeça de um jacaré. Ele é uma transformação, um pouquinho de cada. Estranho. Aí, Marcos, ainda falando com você aí, todos da sala, presta atenção.
a gente está percebendo... Professora, alguém já falou, né? Mas o hipopótamo é um animal bem mais forte do que um leão, né? No tamanho. Por que está tudo do mesmo tamanho? Porque eles não tinham a ideia de fazer os desenhos proporcionais. Como, por exemplo, isso aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Olha só, todos os deuses aqui, o corpo está de frente para nós? Não, tá de lado. Vamos observar. Eles Olha não só. sabiam a imagem 3D na época. Não é bem nem 3D, é representar o corpo. Olha só, tem a observar. Vamos nesse aqui, no Amun. Deixa eu aumentar bem para a gente observar. Ó, Amun, como os outros, tem o tronco e os braços estão de frente. Todos eles, se vocês não repararam. Eles vão desenhando partes de lado e partes de frente. O tronco, ó, a parte do tórax, essa parte do quadril também é de frente. Essa é a frente. As pernas são de lado e a cabeça também. Né? Então, a cabeças e pernas de lado. Por quê? Era mais fácil para ele desenhar uma perna e um pé de lado do que de frente. Então, eles faziam dessa forma. Então, a cabeça de lado, até mesmo nós, se formos desenhar, quando a gente desenha de lado, é mais fácil, porque de lado você só faz uma parte. Você só faz o olho. Acho que eles estão olhando para alguma coisa. Isso. A gente só faz um lado. A gente não faz a frente, que tem muitos detalhes. De lado é só a metade. Então, por esse motivo é que tem, entendeu, Marcos? Por esse motivo é que eles têm essas proporções de desenhos para ser realizados. Então, era dessa forma que eles representavam. Então, eles não tinham ainda aquela habilidade de fazer um desenho, né, como hoje. Várias pessoas, tem vários alunos que já passaram por mim na escola, até de 6º ano mesmo, que desenham muito bem. Eu quebro um galho, eu faço alguma coisa, não sou desenhista também, não. Né? Tem pessoas que a gente, olhando para a gente assim, ó, vai lá e faz o desenho, um retrato, por exemplo, né? São habilidades que as pessoas têm. Eles não tinham essas habilidades. Fala, Marcos. Tia, uma coisa que eu reparei é que o corpo dele não parece muito um corpo de um leão, parece de um leopardo. Realmente, é por esse motivo que eu estou colocando. Eles não sabiam fazer os desenhos exatamente como eram. Né? Vocês veem que aqui embaixo do peito dele tem uma faixa branca. O leão não tem uma faixa branca aqui. Ô, tia, parece, mas na verdade um tronco de leopardo e o braço de tigre, por causa da listra. Isso, exatamente. Então, a gente, ao observar, a gente vê o quê? Vários animais sendo representados aqui, né? Leão não tem pintas, e ele está representado com pintas, né? Tio. Oi. Eu acho que esse aqui é um deus, é daquele que tem o corpo, a cara de um animal, né? Aqui. Aqui? Não, da classificação de o que é de cada, que é um ser humano, que seria de animal. Aqui, você fala? Sim. Sim. Esse deus Mut, ele seria a forma zoomórfica. Ele é todo animal. Ele não tem forma humana. Parece que um bichinho entrou em cima do outro. É como se a gente fizesse um encaixe. Fosse imaginando uma parte de cada animal, né, e fosse montando um outro.
mas eram as formas deles escrever. Então, quando vocês verem figuras egípcias, toda vez vocês vão ver dessa forma. Mas quem tá Do com dente tá pescoço, chorando. do pescoço até a parte do tronco mesmo, de frente, que isso era fácil desenhar. Pernas de lado e a cabeça também de lado. Era mais fácil representar. Bem interessante, né? Ah, Rian colocou aí um bicho parecido, né, Rian? O do Rian tem até a cauda do jacaré. São vários desenhos que as pessoas vão criando baseado nesse deus aí, Mut. Ô, tia, Isso! Que isso, Rian? ô, tia, nessa o época aí, a gente não 3D. pode julgar esse negócio que não é muito parecido com... que não é muito 3D, sabe por quê? Sim. Fala. Porque naquela época não tinha TV, eles não sabiam, por isso que eles não sabiam o que era um 3D. Eu não vou dizer, nem, Gustavo, eu não vou dizer 3D, mas um desenho com uma perspectiva, de ter uma visão mais de algum lugar, de ver o todo. Então, eles só viam, na hora de desenhar, essas partes. Porque, como eu falei, é mais fácil você desenhar uma pessoa com a perna de lado do que de frente. Você tem que fazer o pé, tem que fazer os dedos, tudo direitinho, né? Então, de lado, é mais fácil a gente fazer a forma do pé, sem fazer todos os dedinhos. Entendeu? Então, eles iam para o modo mais prático. Mais Tá prático. parecendo que ele tá com cara de encarar esse Deus aí. Isso. Que ele tá Aí com nós cara vamos de- ter... Como tem coração. Nós vamos ter, deixa eu ver, nós vamos até 9h10, nós vamos ter essas representações. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui, eu queria passar para vocês a história de Ísis e Osíris. Isso o quê? Como é que é mesmo? A história de Ísis e Osíris, porque eles serão marido e mulher, mas a Ísis é irmã de Osíris. Eles casavam com os próprios irmãos. Estranho, né, gente? Esquisito! Isso. Então, olha só, eu vou parar aqui o slide, a gente vai continuar depois, na outra aula, a partir daqui. Vou tentar ver se em vez de passar pela internet, eu colocar o que eu tenho aqui, que aí eu já passo direto. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu consigo. Gente, a história que eu vou passar é uma história do Egito, né? Mas só tem um detalhe, não é um filme, não é um desenho feito por uma pessoa que fez um belo trabalho. Vai melhor. É um desenho feito por um grupo de alunos que, na época, já é um pouquinho antigo, é o 6º ano, era 5º ano. Então, o grupo dos alunos fizeram e apresentaram esse trabalho que conta a história de Ísis e Osíris. Ísis era casada com Osíris, aquele chefe lá do tribunal, né? E Ísis, a deusa também da fertilidade. Só lembrando que ela era irmã dele também. Deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês. Para quem estiver travando, a pessoa pode fazer o seguinte. Vai para o YouTube, vê o vídeo, aquele videozinho, quando tiver aparecendo aquele negócio que você pode mudar. Aquele negócio Naquela época não existia esse troço de irmão. Se estiver travando toda hora... Tinha muito isso. No Egito Antigo, tinha muito isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo?
Peraí, no meu tá apresentando. Ah, tá agora. Tá vendo aí todo mundo, pessoal da sala? Sim. Sim. Peraí. Eu vou só desligar meu microfone aqui, tá? Para passar aí para vocês. Bom, eu acho que não sei se vai. Vê se vai dar eco. Se for parecer duas vozes ao mesmo tempo, aí vocês falam comigo, porque eu não vou estar vendo vocês. Espera aí. Aí eu parei. Espera aí um bocadinho. Não. Ah, cadê? Ah, sim, aqui. Osíris era rei dos egípcios, os quais governou com bondade. Deu para eles leis e encaminhou-os no culto dos deuses. Depois voltou sua atenção para o resto do mundo e levou a civilização a todos os lugares por onde passou. Sete, seu irmão tinha uma inveja desesperada de Osíris e resolveu acabar com ele. Convidou-o para um grande banquete juntamente com numerosos companheiros seus. Havia conseguido as medidas do corpo de Osíris e encomendou a marceneiros um cofre maravilhoso e ricamente ornado. No meio da festa, o cofre foi levado para o grande salão. E Sete disse que o daria de presente ao convidado que coubesse dentro dele. Um por um, todos experimentavam. Por fim, chegou a vez de Osíris. Quando ele entrou no cofre e se deitou, viu-se que o tamanho era perfeito. No mesmo instante, Sete e seus seguidores fecharam a tampa do cofre. Deu instruções a seus homens para que levassem o corpo para o rio, que passava perto da sua casa, e o jogassem na correnteza. Ísis, esposa de Osíris, acabou sabendo disso e, imersa em grande tristeza, saiu à procura do cofre. Ele fora levando para o mar, e então a correnteza o arrastara para a costa do Líbano, perto da cidade de Biblos. Com o cofre cuidadosamente guardado, Ísis voltou para o Egito. Ela deixou durante algum tempo o cofre dos pântanos e, durante a noite, Sete, que estava caçando, encontrou e reconheceu o corpo de seu velho inimigo. Tomou o corpo e cortou em muitos pedaços. Quando Ísis descobriu o que havia acontecido, partiu de novo em busca do marido, dessa vez ajudada por sua irmã Néfetis. Depois de recolheram os pedaços, reconstruindo ao corpo até que ele ficou completo. Fizeram assim a primeira múmia. Gostei. Tio, eu vi um desenho que tinha isso também. Meu Deus, ninguém quer aparecer no vídeo. O moleque tava atrás da cortina quase se matando. Ele tava se escondendo com a cortina, outro com o boné. Isso, então deu para vocês terem a ideia da história. Eu gosto Ô tia, eu vi um desenho que tinha isso. Eu gosto dessa história porque ela foi feita, né, e contada, ela foi desenhada e contada pelos próprios alunos. E a história mesmo. Pessoal da sala, deu para ouvir direitinho?
da escola? Foi contada pelos próprios alunos, mas eles, pelo visto, não queriam ter feito isso não, né? Ele teria o quê, Gustavo? Pelo visto, foram obrigados a fazer isso, porque você estava até se escondendo do vídeo. Não, então, não foram obrigados. Era um trabalho que, com certeza, o professor passou. Tinha ajuda ali de 2 professores, com certeza, para fazer o desenho ficar em movimento, né? Mas os desenhos foram criados por ele e a história também eles contaram da maneira que eles entenderam. Só uma perguntinha, o pessoal da sala de aula deu para ouvir? Tá. Então, o que a gente tem para pensar? Primeiro, quando a gente passa uma atividade, vocês viram que apareciam vários desenhos, cada um fez uma parte do trabalho, né? E o movimento, isso aí foi ajudado pelos professores. Então, não foi uma coisa assim tão do outro mundo para apresentar. Agora, sim, falando da própria história, vocês viram que Sete, irmão de Osíris, né? Primeiro Osíris fez o quê? Deu uma boa área de plantação para o pessoal do Egito, às margens, né? No caso aí do rio Nilo, para poder eles terem uma boa alimentação. Mas Sete era muito invejoso, porque o irmão fazia muitas coisas boas e resolveu acabar com ele, né? E aí teve a ideia de fazer uma festa, mandou fazer, né, um ataúde, né, aquele, como a gente fala aqui, um caixão, né, grande, exatamente do tamanho de Osíris. E mandou todo mundo ir experimentar. Olha, quem couber aí dentro vai ganhar. Aí todo mundo experimentou. Ninguém coube certinho ali dentro. Mas Osíris coube. Aí ele, prendeu Osíris e mandou seus empregados lá, né, seus servos, jogá-lo no mar, para que nunca mais aparecesse na frente dele. E aí as águas do rio foi levando o corpo para outra cidade, a cidade de Biblos. E aí, o que vai acontecer? E Ísis saiu procurando, o marido saiu procurando o tempo inteiro, e pediu ajuda também à sua irmã. E aí foram procurando, e aí encontrou, ela primeiro encontrou e levou ele de volta para o Egito, e deixou ele lá escondido. Só que Sete descobriu que estava ali. E aí, o que ele não satisfeito, o que ele manda, o que ele faz? Corta em pedaços e joga. Mas ela, Ísis, que era a sua irmã ex-esposa e o amava muito, queria ele inteiro, né? Então, vai catar os pedaços e vai juntar, fazendo a primeira múmia. Então, a primeira múmia na história do Egito foi através dessa história, né, dessa lenda, vamos dizer assim, que eles contavam do que aconteceu com Osíris. Ele oferecia as terras boas para plantar, mas quando ele foi mumificado, ele passou a ser o governante lá no Tribunal de Osíris dos Mortos. Foi aí que ele ficou naquela área do julgamento dos mortos. Então, foi a partir daquele momento ali que surge aí esse Tribunal de Osíris, para julgar e analisar a vida das pessoas, o que ela fez de bom e de ruim. Então, essa história, eu acho uma história, assim, bastante interessante. A gente tem lendas diversas aqui no Brasil, né? Lendas com origem de negros, indígenas, que nós conhecemos, temos muitas lendas
indígena, né? Lenda da Vitória Régia, lenda da Iara, a gente tem do Boitatá, do Curupira, são lendas. Se foi verdade ou não, não sabemos. Aí também é a mesma coisa, só que a gente chama de quê? De mito. Mitologia. Quando a gente fala mitologia, a mitologia é algo que foi contado, mas que é um pouco assim fora da realidade nossa hoje. Hoje a gente não acredita nessas histórias, mas há milhares de anos atrás, os povos acreditavam e tinham medo, né? Eles tinham medo. Então, era isso que eles faziam. Então, a gente precisa entender todo esse processo de história, de mito. Nós vamos falar muito nessas histórias, mito, né? Nós vamos ter vários povos que contam sua mitologia de formas diferenciadas, tá? Então, gente, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho e ver um trabalho que era um trabalho de um grupo de alunos da idade de vocês. Né? Que às vezes a gente, quando vai tirar uma foto de vocês, pode tirar uma foto? Ah, não quero, não vou ver. Mas todo mundo tira foto por aí. Foi a mesma coisa com eles. Fizeram o vídeo mostrando os alunos, né, a escola onde eles estudavam na época, apesar que eu falei que é um pouquinho antigo, né, porque o 6º ano antes tinha o nome de 5º ano. Né? Houve uma mudança no sistema educacional e aí passou para 6º ano. Mas, mesmo assim, o que nos interessa foi a mensagem da história. Né? Alguém gostaria de comentar rapidinho alguma coisa? Não? O que houve, gente? Ficou todo mundo calado? Esse pessoal da... Não? Que jogou o outro no mar, Deus do caos, né? O que, Mas Maria? é que a história acho que é interessante. Né? E o mais interessante é que eles casavam entre irmãos. Por quê? Entre parentes, primos, tios. Por quê? Para manter o poder na mesma família. Por isso que acontecia isso. E aí você imagina, Isis era irmã e esposa dele. Certo? Gente, finalzinho da aula, daqui a pouquinho a gente volta agora com o processo da mumificação. Ok? Daqui a pouquinho. Espera que a gente vai e volta rapidinho. Beijos. Tchau. Tchau, tio. Tchau.